mais um Café com Red, o podcast da Reveste Red. Aqui a gente fala sobre arquitetura, design, tendências e afins. E hoje, gente, eu estou recebendo aqui a arquiteta Fabiana Legnani. Tudo bem, Fabi? Oi, Isa, tudo bem? Que delícia te receber aqui. Já vou contar que nós já nos conhecemos. Eu fiquei muito animada. Tava contando aqui pra ela que hoje eu não sabia quem viria. E aí, quando apareceu o nome dela ali, gente, fiquei muito feliz porque nossos filhos são super amigos. São amigos já há alguns anos. Há alguns anos estudam juntos, então a gente se encontra sempre. E a gente já conversava muito antes de nos encontrarmos aqui na Red, né, Fabi? Exatamente. Isa, pra mim é um prazer estar aqui. Agradeço a você, a Red, por essa oportunidade. É muito legal a gente poder bater esse papo junto. Que gostoso. A gente também estava comentando, né, do tempo de profissão que você tem. Então, você passou por muita coisa, muitas tendências que vão, que voltam, né? Muitas mudanças. Faz quantos anos de profissão já? Eu me formei, eu sou da segunda turma da UEM, né? Eu terminei o curso em 2005. Então já tem uns anos aí de caminhada. Como que foi o seu começo ali? Eu, durante a faculdade, fiz estágio e um dos estágios que eu fiz, eu fiquei, né, no escritório, eles me convidaram para continuar trabalhando, era um casal de arquitetos, e eu continuei trabalhando com eles por alguns anos. A gente fazia bastante projeto na área institucional, então escolas, creches, atendia prefeituras, e a princípio eu fiquei alguns anos com eles, até que chegou um momento que eles tiveram algumas situações na família, né, algumas coisas particulares, e eles chegaram, conversaram comigo que eles iriam embora de Maringá, não tinham, assim, intenção de manter o escritório aqui, mas o que eles me pediram foi para atender, finalizar os nossos trabalhos, né, montar uma estrutura para continuar atendendo os clientes deles e poder finalizar, entregar os trabalhos nos prazos que a gente tinha já de contrato assinado. E foi assim que começou. Mas você já pensava em ter o seu escritório ou não? Tava legal para você? Não, eu tinha vontade. Eu já tinha vontade de ter, né? Assim, acho que isso é algo natural. No início é muito bom a gente trabalhar junto com um profissional mais experiente, isso nos agrega muito, você aprende muita coisa, né? Muita coisa a gente aprende na prática e não na faculdade. Então, mas é algo que eu já tinha vontade, sim. E daí, assim, surgiu essa oportunidade, foi um desafio para mim, porque de repente, né, nós éramos em 3, eles lideravam, né, tudo, e eu assumi daí. Mas foi muito bom. Para mim foi uma oportunidade muito legal. E como que você vê essa mudança, assim, né? Em tantos anos de profissão, a mudança da arquitetura, de como as pessoas enxergavam, de como vocês trabalhavam e como é hoje? Isa, é uma coisa que é visível, assim. Eu lembro na época da faculdade, até para fazer estágio, eram poucos profissionais que existiam em Maringá, né? Poucos arquitetos. E como hoje essa quantidade é maior, as pessoas têm mais acesso à arquitetura e também pensam mais em contratar um profissional. Então, assim, isso está mais disponível e parece algo que se tornou mais comum, mais natural, né? E o reflexo disso é que quando a gente olha uma construção que teve a mão de um profissional ali, a gente vê isso, né? Vê que foi algo pensado, algo projetado. Então, as pessoas estão cada vez mais desejando que um profissional realmente pense no espaço delas, projete, que isso tenha uma intenção, né? Então, é isso que eu vejo no decorrer desses anos, né? Foi uma dificuldade ali no início, perceber que você tinha que provar para as pessoas que era importante ter um arquiteto junto? E assim, isso às vezes ainda, né, a pessoa questiona, será que preciso? Muito assim, em casos de projeto de interiores, é comum o cliente comprar um prédio novo, um apartamento novo, e por um minuto passa-se uma dúvida, mas será que eu preciso do profissional, né? Mas a partir do momento que ele visita um decorado, que ele começa a se inteirar, ele já vê que, assim, para ter algo realmente funcional, algo bonito, né? Uma composição de materiais, porque a gente tem muitas cores, muitas possibilidades. Então, para compor tudo isso de uma forma harmônica e que tem a ver também com a identidade dele, né? A casa é algo que é feita para quem vai morar, para quem vai ocupar.
Então, assim, a necessidade de um profissional que estudou, que se preparou para fazer isso, né? Legal. A primeira vez que eu te encontrei aqui, você comentou que achava muito legal do sistema deles deixarem você levar a peça Sim. até o cliente. Como que funciona isso? Porque é um diferencial legal, né? A Red, assim, eles são parceiros mesmo e eles facilitam a nossa vida como profissional, né? Então, às vezes a gente passa aqui para buscar, às vezes eles levam para nós. Mais de uma vez eles levaram, quando não tem amostrinha pequena, eles levam a peça grande mesmo. Então, numa reunião com o cliente, quando a gente mostra o desenho, o 3D ali, e ele já visualiza isso, acaba sendo assim muito assertiva a escolha, porque ele consegue ver o projeto, mas ele já vê o material, então isso nos ajuda demais, né? A hora que o cliente compra a ideia mesmo, e com isso ele sente segurança, ele vê, é gostoso tocar no material, né? Sentir a textura, a cor, então isso é um diferencial que nos ajuda bastante. E aí, geralmente, você escolhe 2, 3 opções para levar para o cliente ou já é aquela assertiva? Sempre a gente coloca, né? A gente especifica um material no projeto, então a gente leva aquele, mas dependendo para que vai ser, né? A gente traz mais de uma possibilidade, né? Para o cliente poder ver diferenças, até mesmo porque a gente dá a possibilidade de escolha ali, né? Então, ó, esse custa X, esse custa Y, né? Para que ele possa ver, a gente explica a diferença de um material e do outro e o porquê, né? A escolha está sendo em cima daquilo. Mas durante o projeto, a gente já faz uma paleta, uma composição, um mood board. Então, assim, já tem uma linha para se seguir. Daí, dentro daquilo, a hora que chega nessa fase, daí ele visualiza esse produto, né, para poder ter certeza daquilo que ele vai querer. Legal. Você comentou então que ali, quando começou o escritório, você começou meio no susto e foi, e aí você tava sozinha. Quanto tempo demorou para você ter outras pessoas junto? Você comentou que hoje você tem mais 2 arquitetos, né, o estagiário. Como foi esse processo do escritório? Como eram projetos que estavam andando lá naquela situação, a gente atendia, naquela época tinham várias escolas, projetos de escola acontecendo, então eram projetos grandes. De imediato eu já tive que ter pessoas me ajudando. Então algumas pessoas que já eram colaboradores lá no escritório que eu trabalhava, vieram comigo porque sozinha eu não daria conta de atender os prazos, de entregar, né? Então eu já comecei com uma equipe que a gente já se conhecia, né? Já tinham parceiros também, porque a gente sempre fazia só o arquitetônico. Nós não fazemos os projetos complementares. Isso tem engenheiros que são parceiros, então esses parceiros eles continuaram comigo também. Então isso foi muito bom, porque não foi assim sair atrás de imediato de uma equipe toda, né? Eu já tinha eles comigo, a gente já se conhecia e daí continuou trabalhando junto. Muito legal. E na questão dos projetos, vocês atendem várias vertentes, né? O residencial. Sim. Nós fazemos residencial, comercial. O que mais fazemos é o residencial. E também atuamos na área médica, né? Que seriam projetos assistenciais na área da saúde, que daí englobam todos eles. A gente faz desde a parte da reforma ou interiores, e também a parte de aprovação disso em vigilância, né? Que então, é bem desafiador, né? Sim, as normas assim são bem específicas, né? E a gente precisa pensar o espaço, pensar, por exemplo, o consultório, a clínica, de uma forma que ele seja funcional e que ele atenda o que a lei determina, porque o processo de projeto é assim, a gente primeiro passa por essa aprovação, depois a gente executa, mas isso é muito rápido, a obra, a reforma é muito rápida, então assim, a gente não pode perder um tempo em esse projeto, ir e vir e ter que ir alternando essas soluções, né? Então precisa ser algo mais assertivo, né? Em tanto dimensionamento, fluxos, ambientes necessários ali, por exemplo, um consultório odontológico, ele tem uma área técnica que não pode não ter. E ela tem que ter um fluxo de área limpa, área suja, esterilização, área para colocar compressor, bomba a vácuo. Então é uma série de coisas, se ele tem ultrassom, se ele tem raio-x, que vão agregando condicionantes nesse projeto que a gente precisa adequar dentro do espaço que a gente tem para trabalhar.
atendendo a norma e deixando esse espaço funcional, com a identidade do profissional que vai atender ali, né? E deixando ele bonito. Então, trabalham essas coisas, tem que caminhar juntas. Quando que você percebeu, assim, essa necessidade de entender a área médica e todas essas... Sim, eu tinha um cliente, um pediatra, ele me convidou. Ele era cliente do antigo escritório e daí ele me convidou para reformar a clínica dele. E quando ele me convidou, eu falei, meu Deus, essa área é novidade para mim, né? E foi quando me despertou, porque na faculdade nós não temos matérias específicas para a área da saúde, normas da saúde. E daí foi quando eu fui buscar no Brasil onde tem isso, né? E daí eu fui para Uberlândia fazer essa especialização, fiz lá, para entender, para estudar um pouco mais, para poder ter essa segurança do que a gente está fazendo. Acho que em qualquer área o estudo constante é muito importante, Com né? certeza. As atualizações. Como que você vê isso na arquitetura? A arquitetura, assim, ela exige muito que a gente esteja ligado, assim, porque todos os dias tem lançamento de materiais, tem lançamento de soluções novas, as pessoas requerem novas soluções também, porque a vida vai mudando, a pandemia mostrou muito isso para nós, de repente as necessidades eram outras dentro da casa, né? Então, assim, essa mudança que a vida vai trazendo requer de nós constante atualização. A gente precisa estar sempre estudando, estar sempre se informando de lançamentos, né? A gente acompanha, por exemplo, anualmente tem feiras nacionais que são lançamentos de materiais, de revestimento. Então a gente precisa participar disso, amostras, para estar dentro, né? Para poder estar entendendo a tendência, o que está sendo feito, o que tem de novidade que a gente pode estar usando, né? E essas possibilidades. Muito legal. Babi, agora eu queria entrar num assunto que nós temos em comum, que é a maternidade. Sim. Isso vem sendo desmistificado cada vez mais, mas eu acho que a grande maioria de arquitetos são mulheres, né? Ainda assim, sim. Existem muitos homens, né? Mas são mulheres. E não tem como, a maternidade vai aparecer ali em algum momento para a maioria delas. Sim. E para você foi nesse meio do caminho, né? Sim. Como que foi conciliar tudo isso? Porque, eu vou fazer um projeto, vou fazer aqui de casa, mas eu tenho um bebê ali. Como que foi essa decisão para você da profissão com a maternidade? Olha, Isa, isso foi um desafio, né? Mas é algo assim que a gente vai aprendendo, né? Eu tenho 2 filhos, né? Você sabe? No primeiro, muita coisa que eu tentei fazer, no segundo já foi mais fácil, né? Mas assim, com 40 dias, quando o Pedro nasceu, depois de 40 dias, eu tinha reuniões agendadas no escritório. Então, assim, foi uma questão de conciliar. Eu tinha pessoas comigo, né, que já estavam ali para ficar nesse período. E quando eu precisei voltar, assim, eu voltava, atendia, ia para casa, tentar conciliar. Eu tive que dar uma diminuída no meu ritmo durante o período que eles eram menores. Isso foi intencional, diminuir o ritmo. Durante um tempo, até na gravidez, eu fui trabalhar no Alphaville também. Então a gente fazia análise de projetos lá e acompanhamento de obra. Então eu acompanhava a obra de outros profissionais e fazia análise dos projetos para aprovar lá. Isso para mim foi muito legal também, porque a gente tinha acesso aos outros projetos e podia ver isso saindo do papel e se tornando realidade. Então também foi uma escola. Mas nesse momento da maternidade, foi uma hora que eu precisei abrir mão de algumas coisas, como ir para lá, que exigia que eu me deslocasse diariamente, né? Um percurso maior. Então, assim, tive que conciliar, abrindo mão de algumas coisas, priorizando outras, né? Para poder manter o foco e viver essa fase de mãe, com criança pequena, né? Dar a atenção que eles precisam e que eu queria poder dar, né? Poder estar ali, poder levar numa natação, né? E então, porque assim, são horários flexíveis, né? Sim. Dentro do escritório. A gente consegue fazer a nossa agenda e assim, a gente atende os clientes, a gente vai nas obras, mas a gente trabalha efetivamente projetando a hora que o cliente vai embora.
porque é daí que a gente senta, se concentra, foca ali e vai entender o que é o problema daquele projeto, como que a gente vai dar soluções. Então, é conciliar essas 3 coisas: as saídas para obra, para fornecedor, os atendimentos, as reuniões e o tempo de projetar. Então, assim, foi necessário organizar. A palavra foi ordem, né? Foi conseguir colocar horários para as coisas, rotina também para as crianças, né? Para que eles tivessem uma rotina e para que eu soubesse que horários que eu poderia estar livre para trabalhar, né? Livre dos cuidados com eles ali. Mas foi assim, hoje eles já são maiores, então tudo isso é bem mais leve, bem mais tranquilo. Sim. E você falou também, quando o cliente vai embora que a gente começa a trabalhar. Mas hoje, né, diferente de quando você começou, a gente tem o WhatsApp. Sim! Você sente muita diferença? Grupos. Muitos grupos. Cada obra tem um grupo. Cada obra tem um grupo, o cliente pode falar a qualquer momento com você. Isso é algo... Como que você vê isso? Que facilitou mesmo? Ou às vezes até atrapalha? Como que é? Isa, eu vejo como uma facilidade, assim, não vejo como com dificuldade isso, porque vai muito daquilo que a gente coloca também, como até aqui, horários, né? E os clientes são bem, entendem essa situação. E, por exemplo, poder ter um grupo da obra ali, falar com ele, mandar determinada modificação, isso facilita muito a nossa vida. Teria que esperar uma reunião. Exatamente, né? Já manda uma imagem para ele, grava um áudio, ele já vai entender, porque às vezes tem coisas que estão em projeto, mas na execução a gente vai precisando adequar, às vezes ali, principalmente em reformas, que surgem sempre surpresas. Então na obra a gente desenha lá para explicar, e para o cliente às vezes a gente tira uma foto, sinaliza ali e envia para ele. Então facilitou, eu vejo como uma facilidade. Só que a gente passa a estar mais tempo disponível, né? Mais tempo disponível, mais tempo trabalhando. Sim, a nossa carga horária aumentou. Mas eu vejo assim de uma forma positiva. No geral é positivo. E assim, os clientes conseguem entender, respeitar e assim, tem situações que precisa na hora de uma resposta, né? Então eu procuro assim, sempre olhar pelo lado dele também, né? Se eu fosse a cliente, né? O que eu gostaria que fosse feito por mim nesse momento, né? Tô lá numa dúvida, às vezes um impasse. Então eu procuro sempre agir dessa forma, né? Fazer para eles aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Muito bom. Se passar pelo cliente, e que você foi recentemente, porque você acabou de mudar de casa, né? Sim, como que foi vivi isso na pele. Nós mudamos de apartamento, então foi passar por todo esse processo, né? Reforma, móveis novos, iluminação, gesso, tudo isso, né? E você sabe que para nós isso é curioso, mas não é fácil projetar pra gente mesmo. Porque o cliente é sempre quem nos traz os limites, né? O gosto é o gosto deles, isso não é um problema, mas assim, é uma facilidade, porque eu vou atender aquilo que ele me pediu. É lógico, a gente vem com a parte técnica de dizer isso fica bom, isso não fica, né? Vamos precisar substituir determinada coisa para criar uma composição interessante, mas quando não tem o cliente, isso assim, não tem limite. Não tem limites, o céu é o limite. Então assim, durante o tempo, nós compramos esse apartamento da construtora, então durante o tempo de obra, foram vários projetos, né? Porque assim, a gente vê muita coisa. Então, à medida que você vai vendo, você modifica no seu, muda, né? Uma solução. E como a gente está constantemente pensando em soluções, vendo coisas, a gente vai mudando, né? Mas assim, eu fiquei bem feliz com a escolha que a gente acabou fazendo. E era comum, assim, eu chamar meu marido, né? Falar, agora você é o cliente, senta aqui. Senta aqui, me dá um norte, né? E a gente conversava muito, né? Não pode ser só pra mim, é pra ele também, né? Mas ele me dá muita liberdade pra isso, né? Então... porque eu acho que ele pensa assim, bom, ela entende disso. Exatamente, aqui, então deixa que ele fala. Fala, você me conhece, você entende, eu não vou ficar questionando e nem brigando por nada aqui, né? Então, assim, acabou sendo esse o processo, mas foi algo, assim, que foi muito gostoso a gente poder projetar. E hoje os meus filhos já... o Pedro, né, que é maior, ele já vê planta, ele já entende, ele vê materiais, porque a gente vive nesse contexto, né? Eles passeiam comigo nas obras, né? Então, é algo assim que eles já também pediam. Ele falava, queria
cimento queimado, eu queria que tivesse madeira, porque são termos que para eles já estão habituados, né? Mostruário de MDF tem sempre por perto, então escolher cores, né? Acaba entrando nesse universo. Até eles participaram, até eles foram os clientes dessa vez. Fabi, a gente tem um momento aqui que eu sempre gosto de perguntar sobre o maior desafio que você lembra, né? Pra contar pra gente em todos esses anos. Um super desafio que você chegou e falou, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E no final, a solução deu tudo certo, assim. Isa, eu tô pensando aqui, foram alguns. Assim, é difícil dizer assim, principal. O primeiro foi aquele de levar aqueles projetos que eram grandes projetos sozinha, né, de repente. Mas assim, sempre que tem programas muito diferentes, programas de necessidades muito diferentes daquilo que a gente já está habituado a fazer, é sempre um desafio. Porque a gente precisa entrar naquela área, pesquisar sobre aquilo. E agora, recente, acho que vão fazer 2 anos, eu recebi um convite para fazer algo na área esportiva. E era um universo do futebol, né? Então, assim, isso para mim era algo que eu precisei pesquisar, né? Entrar nisso, estudar, conversar com o jogador ali para entender. Então, assim, sempre que é uma mudança de programa, eu vejo como algo que é desafiador, né? Mas é sempre muito bom e assim, a nossa profissão não é monótona, porque assim, não tem como. Porque para cada cliente é um universo diferente, é a vida do cliente, a gente acaba conhecendo isso, são gostos diferentes e para cada programa de necessidades a gente vai ter que pesquisar naquela área. Tem horas que a gente está num quartinho infantil, tem horas que a gente está projetando a casa, ou está projetando a clínica, ou está projetando uma escola. Então as escalas de atuação vão mudando, né? E isso exige de nós esse olhar que vai e vem, a pesquisa constante, né? Muito bom, Fabi. Amei ter você aqui, amei conversar com você. Já acabou. A gente ficaria horas aqui falando, porque é muito gostoso, sim, né? É muito gostoso, ainda mais você que vive isso todo dia. Sim. É muito prazeroso, sim, né? E pra mim também, estou aprendendo. Um prazer, viu? Bater esse papo com você, muito gostoso. Obrigada, fica já o convite para as próximas vezes. Sim. Pessoal, obrigada mais uma vez pela companhia. A gente se vê no próximo Café com Red.